Pais amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesse dia de sábado, que é um fim de semana de Páscoa, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, a morte e a vida do Senhor, aquele que nos deu livre acesso à sala do trono, nos deu liberdade, nos deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E ontem à noite o Senhor ele me ministrava muito nessa palavra. Eu quero que vocês abram comigo em Filipenses 3, versículo 10, que diz assim: quero conhecer Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. E essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele me revelava muito forte sobre o que é me tornar como Cristo em sua morte. Quando Jesus ele veio à Terra, ele se tornou homem como nós, passando por todas as dificuldades em que nós passamos hoje. O maior propósito dele era obedecer à vontade do Pai. O que é você se tornar como Cristo em sua morte? É você obedecer à vontade de Deus, mesmo que isso custe a sua vida, mesmo que isso custe as coisas que você mais gosta, mesmo que isso custe a renúncia de muitas coisas em nós. Quando Jesus ele veio à Terra, ele renunciou tudo, né? Porque ele tinha glória, ele não morava entre nós, ele morava em um lugar celestial, onde não havia dores, onde não havia tristeza, e ele se passou como nós, né? E se tornar como ele em sua morte é falar: Deus, eu quero somente obedecer à tua vontade, porque eu sei que dela surge algo muito maior e melhor. Quando nós obedecemos à vontade de Deus e morremos para nós mesmos, nós alcançamos a ressurreição com Cristo. A ressurreição com Cristo nada mais, nada menos veio para alinhar aquilo que estava desalinhado por conta do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Adão, quando ele estava em comunhão com Deus, todos os dias ele se encontrava com Deus. Todos os dias ele tinha o prazer de se encontrar com Deus ao entardecer, para contar para Deus as novidades daquele dia, o que tinha acontecido. E por conta do pecado, por conta que ele e Eva caíram no pecado da mentira daquela serpente, né? Ele ficou com medo de se encontrar com Deus. No outro dia Deus foi se encontrar com ele e ele sentiu vergonha e medo de falar com Deus. E isso é o preço do pecado, né? O pecado ele nos trouxe a morte, ele nos trouxe a separação de Deus, mas hoje o Senhor ele te dá uma nova chance, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou e essa ressurreição nos trouxe a intimidade de volta, nos trouxe o livre acesso de volta. Nós tornamos como ele em sua morte, obedecendo à vontade de Deus, para que ao acordarmos, se tornarmos como Cristo, pessoas íntimas dele, pessoas que se tornaram amigas, pessoas que se tornaram filhos de Deus. Pecadores que por conta da justiça de Deus se tornaram justificados por uma só vez. Você não precisa fazer algo para se justificar. Jesus te justificou naquela cruz. Ele te tornou justo, reto perante os olhos dele. Então nessa manhã eu não sei o que está acontecendo com você. Nesse dia eu não sei o que vai acontecer com você. Eu não sei se você tem sofrido guerras de acusação na mente. Você tem se perdido na sua identidade com Cristo. Mas nesse feriado de Páscoa, peça para o Senhor te relembrar da sua identidade, né? Daquilo que ele fez, o propósito dele na terra e do propósito dele na morte, na vida, na ressurreição dele. E viva com ele a ressurreição de Cristo. Que o poder da ressurreição se demonstre em seus atos, que o poder da ressurreição se demonstre em seus pensamentos, que os seus pensamentos venham demonstrar o caráter de Cristo, que o seu jeito de agir venha demonstrar o caráter de Cristo e o poder do Espírito dele que desceu e mora em nós hoje para nos dar vida, para fazer de nós uma árvore de bons frutos, né? Porque ele cria em nós frutos de arrependimento, frutos de alegria, de paz. Então aproveite isso nessa Páscoa. Se você tem perdido o significado dela, peça para o Senhor te lembrar. A ressurreição dissipou o poder da morte. Então não é pandemia, não é doença, isso não é o fim. O fim não acaba na morte, tudo tem um depois. E depois é Jesus. Um bom dia para você, que você tenha um dia muito feliz, que o seu dia não seja feliz por conta da circunstância, mas por conta de Jesus, aquele que ressurgiu dentre os mortos e disse: isso não é o fim, eu tenho muito mais para vocês. Um bom dia, Deus abençoe.